Esse ouve bem aí. Opa! Começando aqui, vamos ver se o povo começa a chegar. Testando tudo. Vamos lá. E aí lá, tá ouvindo? Ouvindo normal? Opa, já começou a chegar, Renata, tudo bem, Renata? Que legal que você tá aqui. Bacana, vamos lá, vamos dar uns minutinhos. Ver se o povo começa a chegar. Maria, Mary, muito bem, Maria, que legal que você tá aqui, muito bom. Hoje é um tema muito legal, muito bacana, um tema sobre comunicação, né? Comunicação, quem não comunica, né? Hoje eu lembrei de uma frase, eu até mandei um e-mail, Brunão chegou na área. Eu lembrei uma frase que minha avó falava, quem não comunica se estrumbica. E eu acho que é bem verdade, viu? E acredito que até hoje tem gente que não se comunica ou não treina essa comunicação. Dani, boa noite. Brunão aí, legal. E quem não se comunica realmente acaba tendo dificuldades, acaba sofrendo mais do que deveria sofrer, né? A gente vai tentar entrar com o Marcelo, a gente fez um teste hoje para fazer esse bate-papo, que eu acho que também fica mais interessante, né? E a gente vai ver se consegue isso. Vamos ver se o Marcelo consegue me chamar aqui. E a gente vai iniciar daqui a pouquinho no horário combinado, né? Já que a gente está dentro desse projeto Andragos, que nada mais é do que um projeto de desenvolvimento. Juarez aí, que legal. Tarcísio também está na área, muito bom, Tarcísio. Nosso projeto é o que? Um projeto de desenvolvimento profissional. Andragos nada mais é, para aqueles que ainda não sabem o que é Andragos, é um projeto que tem a ver com andragogia, que é o desenvolvimento de profissionais que querem ser autodidata, que quer ser autorresponsável para se desenvolver e não depender de ninguém, não esperar que ninguém decida o que acontecer ou o que vai ser da sua vida profissional. Que justamente você tome a frente, assuma o piloto e faça acontecer, né? A gente vai tentar aqui ver se o Marcelo se conecta, se conectar. Não se conectar, a gente segue o jogo. Vamos ver aqui o que acontece. Tá aguardando. Opa! Aê, rapaz. Tá E me aí? ouvindo? Eu tô ouvindo, Marcelão. E você tá ouvindo bem? Tô, beleza. Algum chiado aí? Alguma coisa assim diferente? Como é que tá? Não, tá perfeito. Pessoal, quem já tá por aqui puder falar um ok, se tá ouvindo bem, se tá me ouvindo, ouvindo o Marcelo, por favor, para que daqui a pouco a gente possa começar juntos aqui com tudo funcionando. Você tá vendo aqui a minha estrutura, né? Percebeu que é bem, eu sou um cara top em tecnologia. High technology. Ah, Então, cara, sou perfeito. E coração verde subindo, tá bacana. Serjão aí, Maria, muito bem. Dá mais uns minutinhos, né, Marcelão? Maria! Aê, Maria! Que legal, que legal. Bom, nosso tema de hoje é falar fácil é difícil. Você acha que é difícil falar fácil, Marcelo? Não, eu acho que não é difícil falar fácil, né? O fácil é falar difícil, né? O fácil é falar difícil? Esse negócio de comunicação é uma coisa muito interessante, né? Se a gente fizer uma retrospectiva, talvez até nos conflitos que você gerou, não só pessoal, mas não só profissional, mas pessoal também, vale a pena fazer uma reflexão. O quão fácil é falar difícil ou quão difícil é falar fácil, Mas e aí? né? Falar fácil é difícil? Eu acho que é difícil porque, vamos lá, para a gente começar, já deu o horário aqui, vamos lá. Elaine, boa noite. Bom, pessoal, eu vou focar bastante aqui no conteúdo, trouxe o Marcelo junto com a gente. Marcelo, obrigado por estar aqui, né? Ah, E a gente vem conversando. Eu vou contextualizar um pouco do que eu acredito ser a essência da comunicação, né? Comunicação nada mais é do que conexão, é conectar. Você não se comunica sozinho, você se comunica sempre com alguém. Logo,
essa comunicação, no meu entendimento, tem a ver com conexão. E para você gerar conexão, você precisa entender o outro. Você precisa entender o outro. E entender com quem você está se comunicando. Quando nós colocamos aqui, falar fácil é difícil, foi uma frase que eu ouvi até do João Paulo Kotzen, né, um psicólogo aqui de São José dos Campos, e eu concordo muito com essa frase. Por quê? Porque falar fácil, de repente, se você estiver conversando com pessoas muito técnicas e você estiver com um linguajar prolixo e técnico, talvez essas pessoas te entendam. Só que quando eu converso com uma pessoa que não entende aquele linguajar, aquilo já não funciona. Então, o objetivo é sempre focar no outro. E aí, eu trago um exemplo para ilustrar um pouco isso. Se você já viu uma ambulância, você vai perceber que na frente dela, o ambulância está escrito ao contrário. Igual a minha camiseta aqui, ó. E por que a ambulância está escrito ao contrário? Porque quando as pessoas olham no retrovisor, ela possa entender que o nome ambulância vai aparecer correto. Por quê? Porque ela é escrita com o objetivo de quem vai ler e não dela. E isso é interessante, porque muitas vezes a gente se preocupa se está claro para a gente o que nós estamos falando. Se eu estou falando e eu estou entendendo, está tudo bem. E não está tudo bem. O bem é quando o outro, o receptor, entende. Faz sentido feedback, isso? Né? Feedback. É feedback, né? É feedback. Se não há feedback, não houve comunicação, houve blá blá blá. Houve blá blá blá. Por isso que é importante você ter uma estratégia de comunicação. O que é estratégia de comunicação? Não é a palavra correta, é você identificar quem que é teu público-alvo e utilizar uma linguagem que seja acessível para aquele público-alvo. Bacana. Por exemplo, para você ter uma abordagem, falando muitas vezes até com o pessoal, até nível operacional, você percebe que tem que utilizar uma determinada linguagem que, por exemplo, talvez com uma alta direção, a tua linguagem tem que ser outra. Perfeitamente. Tem que ter uma outra coisa. Então, o discurso teu pode ter o mesmo objetivo, mas só que o receptor daquela mensagem, ele tem que absorver e entender aquilo. Exato. E isso é uma coisa muito complicada. Eu, por exemplo, esse é o caso típico, né? O processo de comunicação aqui é uma evidência. Por exemplo, eu não sei se eu olho para a câmera, olho para você, olho para baixo para ver quem entrou, né? Eu não sei. Então, isso daqui é o tipo da coisa que muda o teu foco. Exato. Então, você tem que ter um exercício mental de como é que você pode se comunicar da melhor forma, ou melhor ainda, como é que você consegue interagir da maneira mais adequada. Legal. E tudo uma questão de estratégia. E eu, por exemplo, você pode perceber que minha estratégia aqui é zero, né? E eu acredito que assim também, né? A gente vai aprendendo e vai sabendo lidar. Eu preparei um material que vai aparecer aqui atrás, Marcelo, e conforme a gente for falando, eu vou pedir as suas interações, que são de extrema valia aí, né? Pela sua experiência prática aí, conversando com tanta gente. Você já sabe, Marcelo, quantas pessoas você já falou na vida? Olha, em treinamentos? Você tem ideia? olha, cara, eu acho que por ano, mais de 2.200 por ano. Por ano, mais. E quantos anos nessa brincadeira? Se fizer uma conta em torno de 13, quase 14 anos, dá para um estádio de futebol. Já teve bastante gente, né, Marcelão? Teve, mas teve casos de sucesso e casos de insucesso também. A vida é aprendizado, né, meu? Faz parte, cara. E aqui tá tudo bem. Vamos lá. O que eu separei aqui e vai ficar invertida essa apresentação, por quê? Eu tinha, como o Marcelo estava falando, uma estratégia e duas opções. Eu poderia inverter meu celular, que faria com que isso ficasse visível para vocês, só que eu perderia o visual em relação se alguma pergunta subir ou se o vídeo travasse. E diante disso, eu decidi manter as letras invertidas, porém, eu vou disponibilizar esse material. Esse material é parte de uma palestra e de um treinamento que eu uso sobre comunicação. E eu vou disponibilizar assim que concluirmos aqui no nosso canal do Telegram. E aí todos vão poder visualizar isso completamente, beleza? Então, eu vou começar aqui com os 7 hábitos mortais que a gente considera na comunicação. Bom, eu vou começar com a fofoca.
Comunicação. Você vai se comunicar, mas tem gente que faz muita fofoca. A mesma pessoa que faz fofoca para você de alguém, minutos depois, provavelmente, ela estará fofocando de você para outra pessoa. Então, se esse pecado você percebe em alguém, atenção, alerta e cuidado se você não comete esse pecado, porque é um pecado capital dentro das comunicações. O segundo pecado que eu considerei aqui é o julgamento. Esse é um pouco mais pesado. Quando a gente vai se comunicar e para considerar a intenção e o lado do outro, eu não posso julgar. Porque quando eu estou comunicando com alguém, eu não posso partir do princípio a minha verdade. Eu devo partir do princípio a verdade do outro. E julgar não é algo assim, não faz sentido, eu não posso julgar ninguém. Vem e acontece sem a gente perceber. Quando a gente vê, a gente já está julgando. E a gente vai falar mais à frente, né, Marcelo, sobre os tipos de comunicação. Agora, julgamento é um negócio que bloqueia a comunicação, porque a pessoa nem terminou de falar e você já está gesticulando, balançando a cabeça que não, ou coçando ali a cabeça. E você não pode julgar. Eu sei que é difícil não julgar, mas o julgamento, ele destrói uma comunicação. Porque ao julgar, você já bloqueia, seja o comunicador, e você bloqueia o processo, a fluência de uma conversa. Você tem alguma experiência? Porque isso é uma coisa interessante também, porque entenda que quando você está se comunicando, ou melhor ainda, quando você está recebendo uma informação e você está filtrando essa informação, você acaba comparando com uma referência que você tem. Boa. Pode ser uma referência de ideia, pode ser uma referência de valores, pode ser uma série de referências. Aí que está o start do julgamento. Essa é a minha opinião. Perfeito. Não sou profissional da área, mas essa é a minha opinião. Porque, afinal de contas, você julga alguém baseado em alguma coisa. Que você acredita. Que seja verdade para você. Que é uma tua. E isso é muito intuitivo. Então, aí que está. O processo de comunicação começa a partir do momento que você faz assim. Né? Você passa a mão na cabeça. Você faz assim. Né? Começou com isso é comunicação. Isso é comunicação não verbal. O teu corpo fala muito mais do que a tua palavra. Isso é normal. A gente vai falar isso daqui a pouquinho e a gente vai mostrar até um estudo, né? Mas isso aí que tá. Eu não sei se isso é uma questão de consciente ou você faz inconscientemente. Eu acredito que inconsciente. Na maior foge do teu controle. Foge do teu controle. Exato, Continuando aqui. Dentro da comunicação, outro pecado que as pessoas cometem, a negatividade. E quando a gente está falando de comunicação, nós estamos falando de comunicação numa simples conversa como essa que estamos tendo, com uma conversa 2, com uma conversa 3, com uma conversa que seja. Pode ser numa apresentação. Aqui, quando nós estamos falando de comunicação, não é necessariamente de uma pessoa que se forma como um palestrante ou um treinador. Pode ser nesse sentido também. Mas eu me refiro à comunicação de um modo geral. Você com a sua esposa, com o seu marido, com o que for. A negatividade é algo que destrói uma comunicação também, no meu entendimento, porque é a pessoa que ela é negativa e a pessoa nem concluiu um raciocínio, ela já entende que vai dar errado. Porque ela é negativa por si só. E ela não acredita, né? E para ela, o pessimismo... Ô, Rodrigo, tá travando aqui, hein, Rodrigo? Tá travando? Deu uma travada aqui e o som sumiu. Você está me ouvindo? Tá me ouvindo? Não sei se é o teu som ou o meu. Pergunta para a turma se estão me ouvindo ou não. Pessoal, estão ouvindo aí? A Laís está dizendo que sim. Eu não estou ouvindo o Rodrigo. A Laís está dizendo que sim. Se a gente perdeu, a gente vai Rodrigo, continuar. você está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Tá, porque eu, ó... Já foi, Marcelão. Aqui a Andressa está falando que sim também. Cara, eu vou seguir, Marcelão. Vamos lá para a gente tocar o barco aqui. A Sheila também está dizendo que sim. Muito bem. Rapaz, eu tô... Está travando um pouco. Eu tô surdo. Eu vou derrubar o Marcelo e vou seguir o jogo. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo?
Estão ouvindo? Quem puder dizer que está ouvindo aí, manda um sim, manda um ok. Muito bem. Eu derrubei o Marcelo para o processo fluir aqui. Ele travou, infelizmente, mas a gente vai continuar. Vamos embora? Vamos lá. Gente, muito bem. Eu parei na negatividade. Negatividade é um negócio complexo para quem? Para quem deseja se comunicar. Por quê? Você não pode partir de uma negatividade que não deixa de ser uma forma de julgamento. Depois, o quarto pecado na comunicação, eu coloquei a reclamação, o reclamar. O reclamar. Reclamar é clamar duas vezes. E quem é muito bom em reclamar, acaba ficando muito bom só nisso. E isso é um desastre para quem deseja se desenvolver, para quem deseja ouvir, para quem deseja gerar uma comunicação boa. Reclamação não é uma boa. Depois da reclamação, eu coloquei outro pecado na fala, que é as desculpas. Desculpas é a gente ficar dando desculpas quando alguém nos questiona de alguma coisa. E isso é o contrário da autorresponsabilidade. Quando eu me refiro a isso, porque a autorresponsabilidade é a sua capacidade de assumir responsabilidade sobre tudo o que acontece. Dar desculpas é você ficar se perdoando por não ter conseguido, por não ter competência, talvez, ou atitude de fazer o que tem que ser feito. Então, dar desculpas é um desastre dentro de uma fala, porque isso não gera responsabilidade. Outra coisa é o exagero. Exagero eu também considero um pecado dentro da comunicação. Por quê? Você pode fazer uma comunicação normal, fluente, ou você pode começar a exagerar. Exagerar demais no tom de voz, na altura que você fala, ou até nos exemplos que você gera. Eu estava perguntando aqui para o Marcelo quantas pessoas ele já falou na vida, e ele disse mais ou menos aí umas 2.000, 2.200, 500, 2.000 e alguma coisa por ano. Ele poderia exagerar, né? E isso seria um pecado. Ele dizia assim, não, eu falo para 1 milhão de pessoas por ano. Poxa, é exagerado. E assim, será que ele fala e ninguém conhece ele, talvez? E aí, assim, ninguém, quero dizer, no sentido mais figurativo. Então, quer dizer, o exagero, ele diminui a sua credibilidade. Se você deseja ter uma boa fala, você deseja se comunicar bem, não exagere, seja verdadeiro, seja real, porque isso passa credibilidade, isso passa verdade, porque você está sendo você com aquilo que é o real. Por último, escutativa. Pô, Rodrigo, a gente está falando de comunicação. E você vai falar de escutativa? Pois é, comunicação não existe para uma só pessoa. Comunicação é para 2 pessoas ou mais. Se você está se comunicando com alguém, você deve escutar. E escutativa é uma parada que é muito louco. Eu confesso que eu tinha muita dificuldade nesse negócio. E num processo que eu fiz com a Viviane, em um momento ela me mostrou uma técnica. E eu já vou dividir essa técnica aqui com você. Se você tem dificuldade de ouvir as pessoas enquanto elas falam, o que você pode fazer? Você pode ficar com uma água na mão, e quando a pessoa está falando, coloque a água na boca e segura, não engole, segura a água na boca. E o que isso ajuda? Se você falar, você vai cuspir. Isso não é brincadeira, eu estou falando sério. Se eu comecei a usar essa técnica no sentido de para, segura e ouve. Deixa a pessoa terminar. Às vezes rola uma ansiedade gigante para que você coloque sua opinião. Calma. Se é uma conversa, você tem que ouvir. Se você vai ouvir, você tem a oportunidade de gerar valor. Então, ouça. Por que Deus nos deu 2 orelhas e uma boca? É o dobro, não é isso? Então, para você ouvir mais do que falar. Isso tem muito a ver com uma boa comunicação. Então, vamos lá. Pessoal, a apresentação, só lembrando, eu vou disponibilizar no canal do Telegram assim que finalizarmos a live. Você vai ver ela não invertida dessa maneira, mas vai ver ela num link na internet com todas as animações e o que a gente colocou aqui. Beleza? Daniela na área, Andrews na área, Sheila, muito bem. Vamos seguindo. Ninguém vê o mesmo que você. A gente está falando de comunicação. Falar fácil é difícil. Qual que é a base da comunicação?
você tem que se comunicar para o outro, para o receptor te entender. Mas para que o outro te entenda, você precisa entender um conceito que é básico na comunicação. Ninguém está enxergando o mesmo que você. Ninguém enxerga o mesmo que você. Isso significa o quê? Mapa não é território. Isso é um conceito da PNL, de Richard Blender, que determinou o seguinte: mapa não é território, é uma lógica onde, na verdade, ele não foi estabelecido na PNL, mas ele foi difundido e mais conhecido na PNL, esse conceito. É um conceito muito simples. Ninguém vê o mesmo que você. Então, o mapa mental que você possui não é o território que todos enxergam, ok? O lugar que você está nesse momento, se você olhar ao redor do lugar que você está nesse momento, ele é um território. Ele é um território. Se você perguntar para 3 pessoas, se existir 3 pessoas perto de você, ou se não existir, se você chamasse 3 pessoas, você acredita que se fosse para descrever esse lugar que você se encontra nesse momento, as 3 pessoas descreveriam da mesma forma esse lugar? Com certeza não. Com certeza não. E você sabe por que as pessoas não descreveriam esse lugar da mesma maneira? Porque o mapa mental, a forma que ela enxerga as coisas, não é igual à sua. O que você enxerga, o que você valoriza, não é da mesma forma que a pessoa enxerga e valoriza ou chama atenção para determinados detalhes, que para ela chama atenção e para você não chama. Esse é um conceito básico que gera um entendimento onde, quando a gente começa numa comunicação, numa conversa, questionar como aquela pessoa não enxerga a mesma coisa que você, é por esse motivo, porque cada um enxerga de um jeito. E da onde vem essa explicação? Isso muito tem a ver do universo simbólico de cada pessoa. Ó, o Maicon aí, boa noite, Maicon, boa noite, Fabi. Corrida das alguma coisa, não sei. Aí tem... Legal, muito bem, vamos lá. Esse universo simbólico, ele é constituído de todo o repertório que você gerou na sua vida desde a sua infância. Muito bem. Então, o universo simbólico, desde que você nasceu, cresceu e foi desenvolvendo, você foi tendo referências que foram determinando o que você julga ser verdade, o que você julga ser certo. Marião, que alegria ter você aqui, cara. Muito bom. Então, esse universo simbólico, ele determina as suas referências e permite, inclusive, a construção das suas crenças. Crenças é aquilo que você acredita, ok? Então, esse universo simbólico, inclusive o Marcelo estava falando antes de cair, sobre quando nós falamos de julgamento como um pecado da fala. Esse pecado tem a ver com o quê? Com o seu universo simbólico e aquilo que você acredita. Aquilo que você acredita, pelas referências e o que você viveu, faz você considerar como verdade. Eu vou contar uma história que eu ouvi um tempo atrás de 2 irmãos gêmeos. Porque quando eu digo que aquilo que a gente ouviu ou viveu, 2 irmãos gêmeos parte do princípio, e nesse caso é essa realidade, esses 2 irmãos gêmeos, eles fizeram o quê? Nasceram juntos, tiveram os mesmos pais, cresceram na mesma casa e se desenvolveram juntos. Só que isso não significa que ambos tiveram a mesma percepção de mundo, a mesma percepção das coisas. Diante disso, um irmão se tornou extremamente alcoólatra. Um irmão dos 2 irmãos gêmeos se tornou extremamente alcoólatra. E o outro nunca tinha bebido ou colocado nada alcoólico na boca. Ok? Muito bem. Ao passar dos anos, esse que era alcoólatra foi começando a destruir a sua vida e a sua própria família. Inclusive, seus pais morreram e eles começaram a passar por muitas dificuldades. Uma psicóloga da região, com um trabalho voluntário, ela pediu para fazer um trabalho, uma entrevista com os 2 com o objetivo de ajudar, de contribuir. E no processo de investigação dessa psicóloga, ela entrevistou primeiro ela entrevistou o alcoólatra. E ela conversou, tentou entender um pouco da história, da vida dele e por que ele entrou nessa de bebida, de alcoolismo e começou a fazer várias perguntas. E depois de muito conversar,
Ela falou assim, mas por que que você bebe tanto? E ele respondeu, porque meu pai era alcoólatra. Enfim, foi a referência que pegou, foi o universo simbólico que montou dentro dele. O segundo, separadamente, porque as conversas e as entrevistas foram isoladas. O segundo, na semana seguinte, ela foi entrevistar. E ao entrevistar esse segundo, ela fez as mesmas perguntas que fez para o primeiro, tentou entender e montar o quebra-cabeça, porque dois irmãos gêmeos tinham um padrão tão diferente, onde um era alcoólatra e o outro jamais havia colocado bebida alcoólica na boca. E depois de conversar muito, no final ela perguntou, por que você nunca teve vontade e nunca experimentou nenhuma bebida alcoólica? E o que ele respondeu? Talvez você já possa até imaginar, porque no caso foi exatamente isso. Porque meu pai era alcoólatra. Então olha que louco. Duas crianças, irmãos gêmeos, um virou alcoólatra porque o pai era alcoólatra e o outro nunca bebeu álcool porque o pai era alcoólatra. Percebam que mesmo aqueles que viveram as mesmas coisas possuem universo simbólico, uma visão de mundo, uma visão de vida diferente. E entendendo esse princípio, fica fácil a gente entender. Boa noite, Fabião. Boa noite, Li. Boa noite, Érica. Boa noite, Miriam. Rafael. Muito bom. Entendendo que as pessoas pensam diferente pela forma que elas interpretaram a vida, interpretaram a forma de enxergar o mundo, isso significa que nós não podemos partir do princípio que todos enxergam o mesmo que você. Agora que a gente já alinhou tudo isso, alinhou também que comunicação é sempre para o outro, eu preciso me comunicar, se preocupando que o outro entenda o que eu estou falando, eu preciso entender com quem eu estou conversando. Quem é você? O que você valoriza? Você está entendendo o que eu estou falando? E aqui já vai uma pergunta, antes de a gente entrar no próximo tópico. Vocês, até esse momento, está fazendo sentido essa questão de comunicação para você? Se estiver fazendo sentido, manda um coraçãozinho para a gente, para eu entender se o que eu estou falando está gerando sentido e entendimento para você. Por favor, se você estiver encontrando sentido, coloque aí um joinha nos comentários, coloque uns coraçãozinhos para a gente, para que eu possa ter esse feedback, ter esse retorno, se a minha comunicação ela está sendo eficiente. Muito bem. Seguindo o jogo aqui. Agora eu vou entrar em empatia. Empatia. Poxa, todo mundo fala, né? Ou pelo menos é muito conhecida essa questão de empatia. Obrigado pelos corações. Muito bom, muito agradecido. Empatia não significa você se colocar no lugar do outro para saber como você se sentiria. Quando eu pergunto nos meus treinamentos, nas minhas palestras, eu falo assim, o que é empatia, pessoal? O que é empatia? Algumas pessoas, às vezes, dizem assim, é eu me colocar no lugar do outro para saber como eu me sentiria naquela situação. Se você se colocar no outro para saber como você se sente, você continua no seu lugar. Empatia é definitivamente você se colocar no lugar do outro e tentar pensar com a cabeça do outro para tentar entender como ele se sente, como ela se sente. E como fazer isso? Já que cada um pensa de um jeito, você acabou de falar, Rodrigo, cada um tem uma referência de vida, cada um tem um universo simbólico, cada um tem um mapa mental diferente. Você tem que fazer perguntas, você tem que conhecer, você tem que entender. Porque quando você conseguir gerar essa empatia, gerar essa sintonia, você ganhou a comunicação. Você zerou o game. Quando você consegue se colocar, e de verdade, não estou dizendo que seja fácil, mas é possível se você parar para observar, se você parar para ouvir, olhar e ouvir aquilo que faz sentido para o outro. Saber se você está agradando. Eu converso com muitas pessoas o tempo todo em um monte de lugares. Pelo meu trabalho, o trabalho que eu escolhi. Às vezes, quando eu estou num treinamento, está lotado de gente, muitas pessoas, é nítido quando está agradando e quando não está. Quando eu observo.
quando eu percebo se alguém está disperso, se alguém está, enquanto eu estou falando, gesticulando que sim. E começa a fazer sentido e ficar mais fácil para eu entender o feedback que está rolando. Portanto, empatia com entendimento do como o outro se sente é o princípio para você ter uma boa comunicação. Agora eu vou falar das diferentes comunicações. Pessoal, tá indo muito rápido ou a velocidade está legal? O que eu estou fazendo aqui? Sentindo, testando, buscando feedback, que é o princípio de uma comunicação. Tá bom para você? Tá subindo o coração? Eu pressuponho que sim. Então, Gabi Ortega, muito bom você aqui. Que legal. Raquel tá aí, tá de boa. Legal. Thalita, que legal que você tá aqui. Tá legal, conteúdo riquíssimo, muito bom. Vamos seguir o jogo, vamos embora. Marcelão, tô sentindo sua falta aqui, irmão. Mas vamos seguindo. Fabi, legal. Qual é o tipo de comunicação? Quais são os tipos e que comunicação usar? Vamos lá. Eu tenho a comunicação verbal, eu tenho a comunicação não verbal e eu tenho a comunicação escrita. Rodrigo, não tem outras comunicações? Pode ser que sim. Eu quero focar a princípio nessas três. Na comunicação verbal, tem um estudo que não dá para enxergar bem aqui. Que não dá para enxergar muito bem. Talvez se eu mostrar aqui, melhore. Opa, aqui, ó. Muito bem. Nesse estudo da Universidade da Califórnia, mostra o seguinte, que 55% da comunicação, da boa comunicação, ela vem da linguagem corporal. Meu, olha isso. 55% dos 155, linguagem corporal. 38% é do tom de voz. Do tom de voz. Eu vou falar sobre isso. E 7% apenas são das palavras. 7% são das palavras. Isso significa que as palavras que a gente escreve ou fala, ela representa muito menos do que a forma que a gente gesticula. Tipo, se eu fico balançando a cabeça, ou se eu fico saco, e sabe, inquieto, aquele negócio de balançar as pernas o tempo todo, tudo isso é linguagem corporal. Isso representa mais e gera mais verdade do que as palavras. Por quê? As palavras, muitas vezes, ou na maioria das vezes, elas são mentirosas. É exatamente isso. As pessoas mentem. Todo mundo mente. Seja com... Tem gente que diz mentira branca, né? Ou é uma mentira do bem, era para não chatear, era para não magoar. Desculpa. Mentira é mentira. E as pessoas mentem. Agora, o seu corpo tem mais dificuldade de mentir. Quando você reage, é mais rápido do que você. Quando você viu, já foi. Você já falou a verdade com o seu corpo, antes das palavras. E esse estudo da Califórnia, se você entrar no Google, você olha. Estudo de comunicação, estudo da Universidade de Califórnia de 1996. Vai mostrar esse estudo que foi bastante profundo na análise do qual é o tipo de comunicação que mais gera verdade e que mais funciona. Falando de voz e timbre de voz. A sua voz é a sua voz. Ela não muda. O seu timbre, ele é único. Ele é único. Tanto que tem alguns sistemas de segurança que pelo seu timbre de voz, você consegue identificar e destravar alguns sistemas de segurança. Perfeito? Agora, a sua entonação, ela não só é treinável, como ela muda o sentido. Por isso que o tom de voz representa 38%. A entonação, ela muda o sentido de uma frase, ela muda o sentido de uma conversa, ela muda o sentido de algo que você esteja falando. Por exemplo, você pegou o dinheiro que estava ali? 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 Quer dizer, se eu mudar a entonação e der ênfase em palavras diferentes, o sentido muda. Se eu mudar, você pegou o dinheiro? Você pegou o dinheiro. Você pegou o dinheiro? Quer dizer,
Parece uma pergunta, parece uma acusação, parece uma dúvida, parece um monte de coisa. A entonação muda o sentido. Por isso, cuidado com a forma que você está entonando a sua voz. E aí depois você fala assim, mas não foi isso que eu quis dizer. Então, cuidado com a forma que você emite a sua comunicação. Porque o que interessa não é a forma que você quer dizer, é a forma que o outro recebe. Lembre-se, comunicação boa é comunicação que gera um efeito bom no outro, no receptor com quem você está se comunicando. Ela não tem que gerar o efeito bom em você. Tem gente dentro das empresas que eu frequento, quando a gente questiona alguma situação ou alguma coisa, a pessoa fala assim, não, mas eu falei, mas eu comuniquei, mas eu avisei. Aí eu pergunto, mas o outro entendeu? Calma aí. Não, eu tô só te perguntando, o outro entendeu? E aí você trava a pessoa. Porra, meu, se você está se comunicando é para o outro entender, não é para você garantir que você falou. Isso não tem. Isso, na verdade, é o quê? 20% de uma boa comunicação? Não tem sentido. Muito bem, entonação. Então, cuidado com a sua entonação. WhatsApp, você já recebeu alguma mensagem, já foi questionado quando você escreveu uma mensagem e a pessoa falou assim, mas por que você está sendo tão grosso ou tão grossa desse jeito? Aí você fala, mas não foi isso, eu não disse nada demais. Eu escrevi, eu fiz uma pergunta apenas. Só que a pessoa deu a entonação que ela queria. E ao dar a entonação que ela queria, você gerou. Evandro, boa noite, meu amigo. Legal você aqui. Ao você deixar a pessoa dar a entonação que ela queria, ela deu a interpretação dela. E às vezes foi errada. Como fazer isso? Quando você vai mandar uma comunicação, o que você pode fazer? Manda um áudio, porque a entonação já está definida, que é a sua. E se você cuidar da entonação e da forma de emissão dessa comunicação, significa que você vai gerar um resultado bom. Significa que você vai garantir a boa comunicação. Se você lembrar que você está se comunicando com alguém que pensa daquele jeito, gerando empatia, com o cuidado de querer agradar e gerar entendimento no outro. Agradar no sentido de fazer ela entender e não de garantir que você falou. Muito bem, vamos seguindo o jogo aqui. Comunicação não verbal. Comunicação não verbal. Nós temos nossa postura corporal. Eu estou me comunicando? Eu estou me comunicando? Eu estou me comunicando? Quer dizer, eu estou me comunicando dependendo da forma que está o meu corpo, dependendo da roupa que eu estou usando. Se eu estiver com uma camisa aqui, eu poderia até ter pego, né? Eu pensei agora. De repente, uma camisa e colocasse um terno rapidinho, voltasse, ia gerar um efeito de uma comunicação diferente. Por quê? A postura do nosso corpo, ela passa uma comunicação. Quando você está falando, tem alguém deitado na cadeira, como eu exemplifiquei aqui, significa que você vai pensar o quê? Que a pessoa está com descaso. Você não vai pensar assim, ela está cansada. É porque ela não está nem aí para mim. Quando você está falando e alguém está balançando as pernas sem parar, você vai entender o quê? Ela está inquieta. Ela não está querendo ouvir o que eu estou falando. Eu estava ministrando um treinamento em Caxias do Sul, não vou citar o nome da empresa, mas é uma empresa bastante grande da região. E durante esse treinamento, era um treinamento de técnicas de apresentações. Era sobre técnicas de comunicação. Inclusive, muito desse conteúdo está presente dentro desses nossos treinamentos de comunicação, dentro do treinamento Andragos, que em breve será divulgado e dividido para quem tiver interesse de se aprofundar nisso. E nesse treinamento, nós falamos o quê? Eu estava explicando sobre exatamente esse tema e a pessoa levantou a mão e falou, Rodrigo, uma dúvida. E quando eu estou tentando me comunicar com uma pessoa e ela não sai do celular? E quando eu estou tentando me comunicar com uma pessoa, ela não sai do celular ou não presta atenção no que eu estou falando. Eu ouvi, porque minha escutativa, a cada dia que passa, está sendo melhor treinada, ok? E eu falei assim, você acredita, essa foi minha pergunta para essa pessoa, você acredita que o que você estava falando
era interessante? A primeira resposta que eu ouvi, é claro que ele é interessante, eu estava falando de um relatório super importante, de uma coisa, de um problema muito grave que estava acontecendo na fábrica, e ele começou a justificar. Justificativa, desculpa, era justamente aquilo que a gente falou aonde? Nos pecados capitais da fala. E eu perguntei assim, não, desculpa, eu acho que eu não me expressei bem. A comunicação, o assunto que você estava falando, ele era interessante para com quem você estava falando? Na hora essa pessoa mudou a cor, mudou a fisionomia e falou assim, não sei. Não sei. Se você está conversando com alguém e a pessoa não sai do celular, se você está conversando com alguém e a pessoa não está prestando atenção, você tem uma pista, uma dica, para não dizer que algo está gritando como alerta, que aquilo não está sendo interessante para a pessoa. Não está sendo interessante para a pessoa, porque se estiver sendo interessante, a pessoa presta atenção. Simples assim. E se você entender e lembrar o que nós falamos no início desse bate-papo, você tem que estar preocupado se quem está recebendo a comunicação está curtindo o que está sendo falado. É por isso que eu pergunto, está fazendo sentido? Está curtindo? Está conectando? Está te ajudando de alguma forma? Por quê? Se eu estou me comunicando com você, eu quero saber se está fazendo sentido para você. É óbvio que eu me preparei o material com todo carinho para dividir. Peguei coisas que já é interessante, que eu sei que ajudam dentro dos treinamentos, mas com essa finalidade. Tem que fazer sentido para o outro. Expressões faciais. Expressões corporais, como eu já disse, mas tem as expressões faciais. Você não precisa ficar alucinado, fissurado no que eu vou falar. Mas sempre que você estiver conversando com alguém, as suas expressões, seja de testa, sobrancelha, é absurdo. O olho, até o nariz, ele vai determinar reações que dá para você entender o quanto você está agradando ou não. Nas expressões faciais. Se você parar para observar e treinar o seu estado presente, você vai conseguir perceber como as pessoas reagem quando você fala. Quando alguém faz assim, sinal do quê? De espanto. Quando alguém faz assim, sinal de nervoso, talvez repulsa, talvez de... Como é? Que negócio que é esse? Eu ia falar um palavrão aqui. Quer dizer, você tem pista o tempo todo, você só basta calibrar o seu olhar. Calibre o seu olhar, preste atenção. Então, tem, inclusive, tinha no Netflix, se eu não me engano, não tem mais, tem um seriado, eu pirei nesse negócio, eu era alucinado, que se chama Lie to Me. Lie to Me. Né? Lie de mentira, mente pra mim. Lie to Me. Então, esse, vou até escrever aqui. Não sei se eu consigo escrever. Acho que eu fiz caca. Ah, voltei. Tentei escrever, não deu certo. Lie to Me. Se alguém puder escrever, escreve aí. Para quem de repente não entendeu o que eu falei. Lie to Me. É um seriado que mostra muito. Ó, o Marcelo falou que tem no Now. Muito bem. Esse seriado eu recomendo demais para a gente entender um pouco dessa leitura facial, que determina o quanto as pessoas estão mentindo, o quanto está agradando e tudo isso que nós estamos falando dentro de comunicação. Lie to Me. Obrigado, Fabião. Muito bom. Expressões faciais é isso. Roupa. Eu meio que dei um spoiler aqui sobre roupa. Gente, roupa. Sem entrar no mérito de pessoas ignorantes que julgam, porque a mulher estava com uma roupa, com uma saia ou com decote, ela estava dando motivo de ser abusada. Tirando essa idiotice, essa baboseira que alguns retardados falam, tirando isso, comunicação, roupa é comunicação. Roupa é comunicação. A roupa que você veste, ela comunica. Eu estou com uma camiseta, Andragos, dentro do projeto, né? E eu tenho usado. Mas, normalmente, eu trabalho de camisa. Por quê? Porque eu me sinto bem de camisa e porque é uma comunicação, ela passa uma informação e até um nível de seriedade diferente.
Eu poderia, dentro do trabalho que eu faço hoje, trabalhar com uma camiseta, se eu quisesse. Eu poderia. E eu acredito que muitos, talvez a maioria dos meus clientes que já me conhecem, não diminuiria o valor do meu trabalho pela informação e a transformação que eu gero por isso. Mas eu entendo que a seriedade, que a comunicação que minha roupa gera quando eu estou com uma camisa é diferente do que quando eu estou com uma camiseta. Rodrigo, isso é balela, é baboseira? Aí depende da sua interpretação. Para mim, é certo. E eu acredito que a roupa que você veste gera uma comunicação. E você precisa decidir qual é a comunicação que você quer gerar. Lembre-se que você tem que gerar uma comunicação coerente com a mensagem que você vai gerar ou impactar para quem você está se comunicando. Então, se eu estou me comunicando com você, qual é a mensagem que eu quero passar? Se eu estivesse sem camiseta aqui, qual era a mensagem que eu estaria passando? Será que estaria alinhada com a mensagem que eu quero passar? E é justamente isso que você tem que pensar dentro da sua realidade, dentro da forma que você se veste e que você gera de comunicação. Caminhando para o fim, eu vou trazer uma outra comunicação que é a escrita. Todos nós, principalmente no mundo corporativo, usamos muito a comunicação escrita. Eu venho treinando um pouco mais sobre essa questão da comunicação escrita e eu vou dar 3 dicas. Três dicas sobre comunicação escrita. A primeira, quando você está falando, lembre daquele conceito que nós demos no início dessa live, no início desse bate-papo. Com quem você está falando? Com quem você está falando? Porque o mesmo e-mail, a mesma carta, a mesma mensagem, eventualmente, que você escreve, já que hoje o WhatsApp, nem sempre você manda áudio, às vezes é escrita. Nem sempre, e ele é usado como ferramenta de trabalho também. Cuidado e observe, porque você não pode mandar uma mensagem padrão para todo mundo. Porque você está falando com pessoas diferentes. E com quem você está falando, para você calibrar como vai ser a comunicação que você quer gerar. Depois que você identificou isso, para você saber como tratar e como referenciar aquela pessoa na sua escrita, você comece com a proposta e o assunto. Quando eu digo proposta, é qual é o objetivo dessa conversa. Você vai escrever algo, comunicação escrita eu estou falando. Você vai escrever algo. Qual é o objetivo dessa comunicação? Quem nunca estava conversando com alguém e a conversa começou a fluir, ou o e-mail, já que a gente está falando da escrita, você começou a ler e a coisa começou a se perder no meio do caminho. Então, tenha a linha mestra. Isso eu uso dentro das palestras e treinamentos quando eu vou escrever. Qual é a linha mestra que você quer estabelecer? Qual é o objetivo? Quando eu vim preparar essa live do que eu queria falar com vocês, eu queria trabalhar o quê? Quais são as técnicas e os tipos de comunicação para você poder falar fácil? É assim que eu vou concluir. E eu vou fazer um resumo muito rápido sobre isso que falamos. Na comunicação escrita, eu acho que ela é mais forte, porque você precisa ser mais preciso. É quase que uma arte com as palavras. Eu tenho que ser claro com o objetivo que eu quero gerar. E depois, a sua comunicação resolve o quê? Então, vamos lá. Como eu organizo um e-mail que eu vou escrever? Eu começo com um assunto claro do que eu vou falar. Por exemplo, da live de hoje, falar fácil é difícil. E eu já cheguei falando, a comunicação é uma das técnicas, no e-mail que eu mandei convidando, é uma das técnicas que gera maior resultado para as pessoas de sucesso. Eu não vou lembrar exatamente, mas era mais ou menos assim. Eu até comecei a dizer uma coisa que minha avó dizia, que era, quem não comunica se estrumbica. E até hoje isso se faz verdade dentro das diversas empresas que eu frequento, porque você tem que saber se comunicar. Eu provoquei dor nas pessoas, ou desconforto, dizendo assim. Você já deve ter visto ou vivenciado alguma pessoa que tem mais, alguma pessoa que tem menos conhecimento do que você, mas adquiriu mais resultados por saber se comunicar melhor. Porque se você é muito bom, mas você não se comunica bem, você não passa o valor daquele conhecimento que você possui. E depois, a minha comunicação resolve o quê? Que falar fácil é difícil, mas é possível se a gente treinar. E hoje eu quero fazer um bate-papo como estruturar melhor uma conversa para gerar melhor valor.
Então foi assim que eu estruturei um e-mail para convidar as pessoas para vir aqui para a live, ok? Você está levando uma solução ou um problema? Então, dentro da sua comunicação, você precisa saber com quem você está falando, qual é o objetivo principal da sua conversa e depois a sua comunicação resolve o quê? Você está levando naquele e-mail, naquela carta, naquela mensagem de WhatsApp, um problema ou uma solução? Você precisa levar solução. Se você leva problema, provavelmente você gera mais desconforto e você incomoda e você não resolve. Uma boa comunicação, ela tem começo, meio e fim e ela ajuda alguém a resolver alguma coisa. Uma boa comunicação ajuda, ela contribui. Então, ela não atrapalha e ela não gera desconforto. Às vezes ela pode gerar desconforto de forma proposital, para gerar até algum movimento. Mas esse tem que ser o seu objetivo. Seu objetivo não pode ser agradar e você sair incomodando alguém, porque aí perdeu o sentido. E para caminhar para o fim, eu gostaria de fazer um resumo muito rápido e dizer: conheça a pessoa que você está conversando. Se preocupe que ela esteja entendendo o que você está falando. Depois, escolha as formas de comunicação que você vai usar, lembrando que ninguém enxerga a mesma coisa que você está enxergando. Ninguém vai enxergar o mesmo que você. Portanto, se coloque no lugar dessa pessoa e seja empático. Gera empatia. Se coloque no lugar dela e tente entender como aquela pessoa se sente e não como você se sente. Lembre-se que ao se colocar no lado dessa pessoa e entendendo que ela não enxerga igual você, você precisa gerar valor. Então a sua comunicação tem que resolver algo. Você se comunica, está abrindo sua boca e está fazendo a pessoa parar para te ouvir com o objetivo do quê? De resolver o quê? É de diminuir a sua dor ou é de resolver um bem para ela? Cuidado, se às vezes você abre a boca ou gera uma comunicação para gerar dor ao invés de gerar solução, de gerar um conforto. Isso vai ser o feedback de gerar você sendo bem aceito ou sendo mal aceito. E por último, falar fácil é difícil. Por quê? Falar fácil é gerar entendimento. E por esse motivo, nós constantemente temos que calibrar com quem nós estamos falando e sabendo se ela está ou não nos entendendo. Por esse motivo, é difícil porque é uma busca contínua. Não na vida, na eternidade da sua vida, mas com todas as pessoas que você está conversando. Se eu estiver conversando com 100 pessoas em momentos diferentes, eu vou ter que calibrar o meu momento. Minha mãe, meu pai está por aí, um abraço para vocês, beijão. Eu vou ter que calibrar o meu momento para saber se eu estou agradando ou se eu estou gerando algum resultado. Falar fácil é difícil, mas falar fácil é possível. E se você quer continuar se aprofundando em comunicação e desenvolver a sua comunicação cada vez melhor, esse material que eu fiz com muito carinho, eu fiz hoje esse material, algumas citações e algumas coisas eu busquei e usei de alguns dos nossos treinamentos, mas boa parte eu fiz hoje para dividir aqui com você. Eu espero de coração que isso tenha feito sentido. O projeto Andragos, de tornar profissionais disputado no mercado, gerando mais resultado, eu tenho certeza e muita segurança que a comunicação é uma dessas forças que permite você ter mais resultados e você ser melhor reconhecido. Eu vou disponibilizar exatamente agora o link dessa apresentação no nosso canal do Telegram. Se você ainda não entrou no nosso Telegram, entre, já tem uma série de vídeos, não é um grupo onde todo mundo fala, eu estou dividindo todos os dias. Hoje eu dividi uma roda de competências, amanhã eu vou dividir sobre administração do tempo, para você parar de reclamar que não tem tempo, e depois de amanhã, uma técnica de como manter maior a sua frequência, consistência e disciplina, que eu usei dentro da minha vida pessoal e profissional. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. As pessoas que estão aqui sempre, eu agradeço muito de coração. E eu continuo nessa jornada. Na terça-feira que vem, nós teremos mais uma live. E em breve, a gente tem novidades. Eu espero você no nosso canal do Telegram. Ele está aumentando cada dia mais. E eu estou muito feliz com esse resultado. Um abraço para você. Fiquem com Deus.
e até a próxima terça-feira e também aí no grupo do Telegram todos os dias e no nosso Instagram. Um abraço e boa noite.